Pai, do Filho, do Espírito Santo, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gugal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra pães sem fermento e grãos testados neste mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram o maná. Naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se alegria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exultemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo e tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas, e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra da salvação.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-lhe de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde.
Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. O Evangelho possa sim perdoar todos os nossos pecados. Minha saudação aos irmãos no ministério ordenado, Padre Nelson, provincial dos Redentoristas, Padre Geraldo Magela, pároco da nossa catedral, vigário-geral, Frei Francisco, pároco desta paróquia de São Francisco, também o Frei João. Saudação à venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, e a venerável Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Saudação aos visitantes que participam conosco desta celebração. Há tantos que também nos acompanham pelas mídias da Paróquia da Catedral, também que da Paróquia de São Francisco e também dos meios de comunicação da Ordem Terceira de São Francisco. No início da nossa celebração, antes de começarmos, nós fizemos a caminhada com a imagem do Senhor dos Passos. E percebemos, amados irmãos e irmãs, a nossa bonita devoção, querer caminhar com o Senhor dos Passos na nossa vida, no nosso dia a dia. Seguimos os passos do Senhor Bom Jesus. Sobretudo, as grandes lições, grandes ensinamentos que Ele assim deixou para cada um de nós. Carregando o madeiro da cruz, também somos assim convidados a perceber as cruzes que cada um de nós carregamos no dia a dia. Mas essa cruz, ela torna suave quando nós assim encontramos irmãos e irmãs que nos auxiliam na nossa caminhada, no nosso dia a dia, sendo sustento e força na nossa caminhada. Nós estamos vivenciando o 4º domingo da Quaresma. Chamamos assim o domingo da alegria. Esta nasce da misericórdia de Deus, que se manifesta a nós de muitas formas,
como nos revelam as leituras proclamadas na liturgia deste domingo. Penso que 3 palavras que aparecem de modo implícito na mesa da palavra traduz esta alegria: a libertação, o perdão e a reconciliação. Livre da escravidão do Egito, o povo de Deus entra na terra prometida e aí faz festa pela vida nova. Em sua misericórdia, meus irmãos e irmãs, Deus libertou o seu povo da vergonha do Egito. Agora o povo já não precisa mais do maná que o sustentou durante a travessia do deserto. Seu alimento vem da nova terra que Deus, na sua bondade e generosidade, lhe deu. A libertação, fruto da misericórdia de Deus, é razão de alegria. Podemos nos perguntar: que escravidão hoje tira a liberdade dos filhos e filhas de Deus, especialmente os mais necessitados, impedindo-os assim de viver a alegria? No Evangelho, Jesus revela que a alegria nasce do perdão gratuito que Deus nos oferece, manifestando assim sua misericórdia de forma transbordante, abrangente. A parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso, contada por Jesus, não deixa dúvida do quanto Deus nos ama, do quanto Deus nos quer bem. É um convite, meus irmãos e irmãs, à reconciliação. O sacramento da alegria, como nos diz assim o nosso querido Papa Francisco. No início do tempo da Quaresma, em uma das minhas homilias eu disse: aproveitemos este tempo para podermos fazer o nosso retiro quaresmal. E ao mesmo tempo buscarmos assim a grande reconciliação do fundo do nosso coração. Percebemos, amados irmãos e irmãs, que todos nós somos pecadores. Todos nós temos nossas falhas, nossas limitações, nossos erros. Mas é necessário buscarmos do fundo do nosso coração a misericórdia e o perdão de todos os nossos pecados. Quem pôde acompanhar na sexta-feira, nosso querido Papa Francisco nos deu esta grande lição. Na celebração da misericórdia, Papa Francisco, antes de atender os penitentes, a sua primeira atitude foi de buscar o sacramento da reconciliação, fazer a sua confissão. É o que tem que acontecer também com cada um de nós. E nós estamos experimentando essa riqueza nos mutirões de confissões que vão sendo realizados na vida das nossas foranias, nas nossas paróquias, percebendo o nosso povo buscando esta reconciliação do fundo do nosso coração, reconhecendo as limitações e a alegria de voltar adiante quando assim recebe o perdão de todos os pecados. Alguns detalhes dos 6 personagens da parábola ajudam-nos a sentir melhor
a misericórdia de Deus e, consequentemente, a alegria que ela nos proporciona. Olhemos em primeiro lugar a atitude do Pai. No seu amor infinito, Ele tem gestos de mãe. Seu amor materno faz esperar contra toda esperança e acreditar na volta do filho que saíra de casa. E quando este filho volta, o pai o avista de longe e sai ao seu encontro, interrompe sua confissão e acolhe como filho, não como empregado, como o próprio filho chegara a pensar. Quando nos expomos a encontrar Deus, Ele se antecipa de nós e vem ao nosso encontro primeiro. Não para punir ou castigar, mas para acolher e amar. É impelido pela compaixão. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e o cobriu de beijos. Do filho mais novo observemos, sobretudo, a grandeza de reconhecer seu pecado e a coragem de voltar para a casa do Pai. A atitude de quem conhece o Pai e o amor que o define. Só volta para casa quem, na humildade, admite que longe do Pai a vida perde o sentido, desumaniza-se. O filho mais velho mostrou que não conhecia o próprio pai. Embora nunca tivesse saído da sua presença. Ao rebelar-se contra a alegria do pai pela volta do irmão mais novo, dá provas de que nunca se deixou envolver pelo amor do pai. Como compreender a misericórdia de Deus quem não se deixa amar? O pai vai também ao seu encontro e manifesta a mesma ternura e misericórdia que demonstrará para com o filho mais novo, recordando-lhe inclusive a razão da alegria e da festa. Este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. Há muitas maneiras, meus irmãos e irmãs, de buscar a libertação, o perdão e a reconciliação que nos comunicam a misericórdia de Deus, razão de nossa alegria. O sacramento da confissão é, sem dúvida, uma destas maneiras mais eloquentes, e são muitos os que a experimentamos. Abramos então o nosso coração, meus irmãos e irmãs, para vivermos realmente esta reconciliação com Deus, com o próximo e com a gente mesmo. Neste domingo da alegria, tenhamos esta certeza que este Pai bondoso e misericordioso, Ele está sempre de braços abertos para nos acolher. Experimentemos essa riqueza ao longo deste período, ainda da Quaresma e no período da Semana Santa. Se você ainda não fez esta sua confissão, procure buscar esta reconciliação do fundo do coração. Assim seja.
credo in unum Deum,
Irmãos e irmãs, Deus sempre se dispõe a nos acolher e perdoar. Confiando-nos a Ele, vamos lhe dirigir nossas preces de filhos e filhas e vamos dizer juntos: alegrai-nos, Senhor, com vosso amor. Todos. Iluminai, Senhor, os ministros da Igreja, para que sejam mestres na acolhida fraterna e no ministério da reconciliação, nós os pedimos. Alegrai-nos, Senhor, com vosso amor. Dai discernimento aos representantes do poder público, para que se empenhem por políticas públicas que favoreçam a agricultura familiar, o trabalho, a moradia, nós os pedimos. Envolvei com amor as famílias, para que nelas cresça o espírito de reconciliação e de acolhida daqueles que se desviaram, nós os pedimos. Concedei humildade, sabedoria e firmeza de ânimo àqueles que necessitam de orientação e mudança na vida, para que se permitam fazer experiência da vossa bondade e misericórdia, nós os pedimos. Acolha, Pai bondoso, estes pedidos que vos apresentamos e os demais pedidos que se encontram no coração de cada um de nós. Tudo isso vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Oremos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvam e que vos apresentamos com alegria por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação louvar-vos, Pai Santo, rico em misericórdia, e bendizer vosso nome. Enquanto caminhamos para a Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Mestre e modelo da humanidade, reconciliada e pacificada no amor. Vós reabris para a Igreja durante esta quaresma a estrada do Êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança. E celebrando vossos louvores, escute vossa palavra e experimente os vossos prodígios. Por isso, olhando com alegria esses sinais de salvação, unidos aos anjos e aos santos, entoamos o vosso louvor cantando a uma só voz.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José Eudes, o Bispo Emérito Valdemar e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, Estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, paz e bem. Só um minuto da vossa atenção para os nossos avisos. Nós teremos atendimento de confissões na nossa secretaria da paróquia de Nossa Senhora, São Francisco de Assis, na nossa matriz Nossa Senhora de Lourdes, de terça-feira a sexta-feira, das 9 horas às 11h15 e depois das 14 horas às 17h15. Dia 31 teremos um mutirão de confissões na nossa igreja matriz Nossa Senhora de Lourdes, a partir das 19 horas. E sexta-feira próxima, primeira sexta do mês, teremos a adoração e bênção do Santíssimo logo após missa na nossa igreja matriz, a partir das 18 horas. A todos vocês, paz e bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, os guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza os sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor.
Oremos. Ó Senhor Jesus Cristo, que descestes do seio do Pai à terra e derramastes o vosso sangue precioso em remissão dos nossos pecados, nós os pedimos humildemente que no dia do juízo mereçamos ouvir à vossa direita aquelas palavras: Vinde benditos, vós que viveis, reinais por todos os séculos dos séculos.
Amen.